Deixa eu falar algo para você. Eu estava ali me preparando para vir para cá e o Espírito Santo me falou algo. Ele está aqui nessa noite como um personal organizer. Pastor, o que é isso? Uma pessoa que você contrata para organizar a sua bagunça. Só que você não contratou. O Espírito Santo, ele está aqui de forma deliberada para colocar toda a bagunça interior de você no devido lugar. Todo lixo vai sair. Se eu fosse você, eu ia recebendo, porque tem um manto profético aqui. Deixa eu só trazer um ensino para a igreja. Talvez hoje vocês não vão me ver no modo pentecostal aqui. Tem muita instrução naquilo que eu quero trazer. Esse ano é o ano das águas profundas. Esse ano nós vamos mergulhar com mais intensidade nas coisas espirituais. Então eu não estou aqui com uma intenção de impressionar você. Eu não sou um pregador que venho aqui pregar uma palavra, vou embora e eu preciso me validar aqui com uma palavra. Não, eu sou o pai dessa casa. Eu quero ministrar uma palavra que você entenda no teu espírito, que você permita com que essa palavra ministre o teu espírito e reorganize tudo aquilo que está fora do lugar nessa noite. Amém, gente? Eu queria falar um pouquinho debaixo do tema a cultura da honra. Diga comigo, a cultura da honra. Muitas igrejas, denominações corromperam e deturparam essa palavra honra. Quem sabe o significado dessa palavra do hebraico? Tem alguém que sabe? Deixa eu já te dar a primeira instrução. Significa força. Não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos. Honra no hebraico significa força. Não é você dar coisa para pastor. Não é você colocar tapete vermelho para líder. Não é você deixar de comprar as coisas para o seu filho para dar para um líder, para um pastor, para honrar. Isso não é honra. Você falaria amém? Pagar viagem para o pastor viajar não é honra. Vocês querem pagar, eu aceito. Não é honra. Então nós precisamos ressignificar as coisas que a igreja deturpou. A igreja mística, não. Mas os homens e mulheres que fazem a igreja na terra. Por causa de um monte de pessoas, de muitas pessoas que deturparam, eu e você nós sofremos hoje. Nós passamos por dificuldade. Quando me apresentam como um pastor no ambiente, as pessoas já olham para mim achando que eu estou interessado naquilo que elas têm. Por quê? Porque muita gente fez dessa forma e ainda faz. E eu quero, em nome de Jesus, eu não queria que fosse uma série, eu queria que fosse só uma mensagem. Mas se eu não conseguir, é muita instrução que Deus falou comigo, eu anotei muita coisa aqui, eu queria derramar sobre a igreja. Se eu perceber que não vai dar para mandar tudo hoje, liberar tudo hoje, eu paro e a semana que vem a gente continua, amém? Amém? Então vamos lá. O meu relacionamento com a minha família, o seu relacionamento com a sua família, precisa estar em um lugar chamado honra. Eu vou repetir. A sua família, e deixa eu falar uma coisa para você. Se você é casado, a sua família é o seu marido. A sua família é a sua mulher. Se você tem filhos, é a prole, são os filhos. Ah, mas a minha mãe, a sua mãe não é sua família. Se você casou, a sua mãe não é mais sua família. A sua família agora é o seu marido, é a sua mulher. O Espírito Santo, ele está aqui hoje como um personal organizer. Que bonito, né, gente? Nem eu sabia que eu sabia falar essa palavra. Ele quer organizar a nossa bagunça interior. Ele quer colocar as coisas no seu devido lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos terminar essa ministração colocando os pingos nos is. Chega de entrar ano e sair ano e você está na mesma vida, no mesmo lugar, na mesma derrota, no mesmo ciclo, não avança, não muda de mente, não prospera, não sai do lugar. Em nome de Jesus, o Espírito Santo quer organizar essa bagunça hoje. E a sua família precisa ser um ambiente de honra. Precisamos trazer um senso de ordem, de organização nas nossas vidas. Estar em um ambiente de honra, estar em um ambiente onde o Senhor quer trabalhar, é estar em um ambiente em que as coisas são organizadas. Sabe quem gosta de bagunça? Satanás.
Sabe quem gosta daquele monte de roupa sem passar lá um ano? O diabo. Sabe quem gosta daquele homem procrastinador que existe lá na sua casa, que você já pediu para pintar a parede faz 2 anos, e a parede continua descascada do mesmo jeito? Satanás que gosta disso. O Espírito Santo de Deus não gosta dessas coisas, ele quer organização, ele quer ordem. Já começou a falar, né, gente? Quando a mulher começa a falar assim, fala Deus, é porque a coisa está feia. Ele está falando. Diga comigo assim: o Espírito Santo está aqui para me ajudar a organizar a minha bagunça interior. Pessoas desorganizadas perdem muitas oportunidades na vida. Não estava escrito, mas vou falar que veio agora. Uma vez eu fui com a minha amada, ela foi prestar um concurso, a gente namorava ainda, lá no Guarujá. Saímos com antecedência, 2 dias, ficamos na casa de um amigo, de uma amiga lá. Daqui a pouco o cara falou assim: fica tranquilo, rapaz, eu conheço tudo, eu moro aqui desde criança. Nós saindo aqui 1 hora antes da prova dá certo, dá tempo. Eu conheço os atalhos daqui. E a gente ali desesperado, mas a gente estava na casa dos outros, né? Falei: não, meu amigo, vamos sair umas 5 horas, 4 horas antes, né? Vai que a balsa fura o pneu. Tinha que atravessar a balsa. Vai que acontece alguma coisa. Não, rapaz, aqui eu domino, eu sou igual Romário. Eu conheço os atalhos do campo. Resumindo, pegamos congestionamento, engarrafamento, endemoniamento. Tudo que você imaginar aconteceu com nós naquele... Chegamos lá na porta da escola 3 minutos depois do horário. A Joyce: moça, pelo amor de Deus, eu viajei 600 quilômetros. Ela falou assim, ó: o horário já deu. A gente perde oportunidades. Se a gente tem uma rotina desorganizada, e a gente precisa consertar alguns termos, porque quando a gente fala, fulano gosta de rotina, parece que ele está errado. Parece que ele, quando fala assim, o fulano é metódico. Eu já falei isso, já pedi perdão para o senhor. Fulano é tão metódico, graças a Deus, ele tem um método. Ele é organizado, ele é de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1 dizendo o quê? A terra estava desorganizada. A terra estava vazia e desorganizada. O que Deus fez? Pôs ordem para depois construir. Primeiro Deus coloca ordem para depois construir, Felipe. A gente entendeu errado. A gente quer primeiro construir alguma coisa para depois organizar. Ah, quando eu tiver aquela casa no condomínio, você nunca vai ter. Se você não é organizado hoje, você acha que Deus vai te dar uma casa no condomínio, rapaz? Você não limpa nem a casa da Coab? Fala amém. Tá doendo, tá. Mas o organizer tá aqui. Pastor, quando eu te... eu vou falar tudo hoje, irmão. Tô facinho hoje. Pastor, quando eu tiver aquela 4x4, aquela caminhonete dos sonhos, rapaz, mas não cuida nem do ninho. I love o Uno, tá, irmãos? Eu tive o Uno e era ferramenta de Deus na minha vida, era top. São fases, são etapas, são processos. Mas se a gente não aprende, Ana Paula, nos organizar para aquilo que o Senhor quer fazer na próxima estação, nós nunca viveremos. Quando nós olhamos para a nossa cidade, tem 1.800 habitantes. Alguém olha e fala assim, mas pode sair alguma coisa boa de uma cidade de 1.800 habitantes? Pode, irmão, são nós. E outros, tem jogador de futebol, tem um monte de gente da hora. O que a gente precisa é entrar num ambiente de ordem, de organização para aquilo que Deus quer fazer. Segundo, a maioria da nossa desorganização exterior tem a ver com a nossa desordem interior.
Você pega aquela mulher bagunçada, aquela mulher desorganizada lá com as suas coisas, pode ter certeza, isso faz parte daquilo que está bagunçado dentro dela. E eu não quero trazer essa mensagem, irmãos, como se fosse um peso para você. Eu estou aqui como se fosse um médico tentando trazer um remédio para curar você. A minha intenção aqui não é trazer um ambiente de peso para você. Meu Deus, eu sou desorganizada. Você viu o que o pastor falou? Bem, eu nem volto mais naquela igreja. Não, receba como uma palavra de um pai, receba como uma palavra de um homem de Deus, que quer te ajudar a organizar a tua vida para que você rompa. Para que Deus possa construir coisas dentro de você, e a partir disso, construir coisas fora de você também. Quem aqui já mudou de casa? Meu Deus, vocês mudem, gente. Quem já mudou de casa mais do que uma vez no ano? Bagunça na mudança, né, irmãos? Na mudança você descobre todas aquelas caixinhas de sapato que não tem mais sapato dentro, né? Ô Alex, e aquelas sacolas? Tem sacola da Zapt, tem sacola da Pernambucanas, tem sacola da Cornonia, irmão, guardada debaixo do colchão, que você não usa para nada, que não serve para nada. Mas uma mudança é estressante, sim ou não? Por que é estressante? Porque está tudo fora do lugar. Você tem que arrastar aquele móvel pesado que tem um monte de sujeira debaixo, que não dava para limpar mesmo, porque ele era muito pesado. E aí vai expor, vai mostrar. Então toda mudança ela é estressante. Por quê? Porque tiram as coisas do seu devido lugar. Quando eu falo de ordem, a ordem é o ambiente da ação de Deus. A ordem, a organização é o ambiente que Deus usa para construir coisas. A terra estava sem forma e vazia, ou seja, desorganizada, e Deus veio para organizar a terra, e nessa noite o Espírito Santo veio para organizar a sua terra interior, a terra do seu coração. A maneira que Deus age em nossas vidas é organizando as coisas. Deus te trouxe para essa igreja nesta noite, neste ano. Por quê? Porque Deus quer falar ao seu coração essa palavra. Ele é soberano. Se Ele não quisesse falar isso no seu coração, Ele não trazia você hoje aqui. Ele não fazia você estar aqui hoje, nesse exato momento, ouvindo essa palavra. Se você e eu temos uma vida desorganizada, é um sinal de que Deus não está trabalhando em nossas vidas. Pode coçar a barba, pode coçar o cabelo, pode rebolar na cadeira. Deus vai falar hoje, irmão. Se a tua vida está uma bagunça, Deus não está trabalhando na sua vida. E se Deus não está trabalhando na sua vida, é o diabo que está trabalhando na sua vida. É forte, irmãos, é o ano das águas profundas. Ai, pastor, eu quero água profunda. Então toma. É o ano de mergulhar. Então vamos. Vamos juntos? Sim ou não? Restauração, o que Deus quer fazer hoje aqui é restauração. Restauração é devolver sua vida a um lugar que nunca deveria ter saído. Deus quer devolver a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, a sua mente a um lugar original que nunca deveria ter saído. É o lugar da presença de Deus. É o lugar da presença de Deus. Eu falei que não ia ativar o pentecostal, mas já veio. É mais forte. A maioria dos casais não estão se separando por falta de amor, estão se separando por desorganização. Falta de ordem. Meu Deus. Quem lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo saiu do lugar que era o seu lugar de segurança. Deixa eu falar uma coisa para você. Não saia do lugar de segurança. Pastor, mas está muito difícil. Não tem problema.
É melhor estar difícil, mas você permanece no lugar de segurança. A casa do Pai ainda é o lugar de maior segurança na terra. A casa do Pai ainda é o maior lugar de segurança na terra. A casa do Pai continua sendo o melhor lugar seguro. A casa do Pai ainda continua sendo o melhor lugar para criar os nossos filhos. Não deixe as suas feridas emocionais, as suas crenças limitantes. Gerson foi muito profundo hoje na introdução do culto aqui. Crenças que nos paralisam, coisas que estão na nossa mente, colocadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, por pessoas que passaram pela nossa vida e nos travaram. Por isso que nós estamos com essa bagunça emocional, esse lixo emocional dentro da gente. Muitas pessoas aqui, quando alguém olha para ela, ela fala, será que eu estou gorda? Ixi, será que eu estou mal arrumado? É uma bagunça, é um lixo emocional, são dores, são feridas que carregam dentro de si, que não tem nada a ver. Fulano passou por mim, nem me olhou. Ele nem te viu, criatura. Ele nem te viu. Tem nada a ver com o outro, tem a ver com aquilo que está dentro de você. Em nome de Jesus, se livra desse lixo hoje, gente. Vamos juntos nesse ano deixar esse lixo para trás. Não é sobre o outro, nunca foi sobre o outro. Quando Deus restaura a nossa identidade, nunca mais é sobre o outro. Não é sobre a minha mulher, não é sobre os meus filhos, não é sobre o meu pastor, não é sobre o meu líder, não é sobre o meu presidente. É sobre aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. Eu tenho uma identidade no meu Pai, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. As pessoas me olhando bem ou me olhando mal, falando bem ou falando mal, eu vou continuar seguindo o meu propósito, porque a minha identidade está nele. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Chorabassou, catarabasserianda, alabacerecanda, arabalabachê. Porque Deus não é Deus de... Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A tua casa não pode ser uma casa de confusão. Vou pregar para esses 3 amém que eu escutei aí. Foi desse lado. A tua casa não pode ser uma casa de confusão. Precisa ser uma casa de paz, de estabilidade, uma casa de amor, uma casa de conserto, uma casa de oração. A minha e a sua casa, eu quero dar uma palavra para os homens. Homem, você precisa. Ah, mas é a mulher que tem que organizar a casa, mas você organiza a tua mulher. As mulheres estão mais empolgadas do que os caras. É você que organiza as emoções da tua mulher. É você que é o ombro dela, é você que é o peito dela, é você que é a provisão dela, é você que é a defesa dela, é você, macho. Se tem confusão, Deus não está lá. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de shalom. Como em todas as igrejas dos santos. E a igreja dos santos é a sua casa. Nós tivemos uma série de mensagens aqui pregando sobre a igreja da família. Pastores da família, pastores e pastoras que pastoreiam o seu lar. Então a igreja dos santos é a sua casa e lá precisa reinar a paz. As coisas precisam funcionar a partir de uma ordem, a partir de algo estabilizado, organizado, metodologicamente formado. É preciso ter uma hierarquia e uma organização. Tem casa que a gente chega que o filho manda no pai, a filha manda na mãe, o cachorro manda em todo mundo, o periquito dá a ordem da casa, não tem uma hierarquia, não tem uma organização, não tem uma ordem. Tem igreja que a gente chega que você não sabe quem que é o pastor. Recentemente eu estive no lugar, o pastor comentou comigo que no início da igreja, quem mandava na igreja eram os presbíteros. Falou, pastor, o senhor fica aqui enquanto nós quiser, porque eu digo que nós não quiser o senhor aqui, nós mandamos o senhor embora. Não tem ordem, não tem organização. É preciso criar uma rotina, diga comigo, é preciso criar uma rotina. Amém? É preciso criar um método de trabalho, um método de vida. Quem aqui trabalha numa usina? Tem método lá na usina? Tem um sistema? Sabe qual que é uma falha da igreja, principalmente as neopentecostais? Nós não somos do sistema.
Então você não é nem de Deus. Você não é do sistema corrompido. Amém? Porque não vem com essa não, irmãos. Tudo tem um sistema. Deus, para formar tudo, Ele formou um sistema. Tem uma ordem. Quando Ele diz para juntar homem e mulher, deixará pai e mãe, tem uma ordem. Quando Ele diz para os filhos ser submissos aos seus pais, tem uma ordem. Quando ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, é uma ordem. Quando Ele diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, é uma ordem. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma organização. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a família. O que significa essa organização, essa ordem na família? Cada um precisa cumprir o seu papel estabelecido por Deus. Isso é ordem. Homem, fala aí, uhul. Você precisa ser o homem. Tem até mulher que falou amém agora. Eu escutei. Eu ouvi, irmão. Meu ouvido é bom. Quem mais ouviu? Mulher, você precisa ser mulher. O pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe, os filhos precisam ser os filhos. Cada um precisa se ater ao seu papel. Amém ou não amém? Pastor, mas ele não faz, pastor. Se eu não fizer, ele não faz. Deixa cair. Ai, pastor, mas eu sou desse jeito. Se é desse jeito porque você viu a sua mãe fazer isso e você está repetindo. A sua mãe repetiu a sua avó, você está repetindo a sua mãe. E eu quero declarar em nome de Jesus, se você aguentar ficar nessa igreja, você não vai repetir isso com a sua filha. Você não vai repetir isso com a sua filha. Só se você quiser, mas se você ouvir a palavra desse humilde pastor, você não vai repetir isso na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer te ajudar a organizar a bagunça que está dentro de você. Quem estabeleceu a ordem da vida? Deus. Deus já estabeleceu os papéis e já deixou registrado na Bíblia. Sim ou não? Efésios 5:21, abre comigo. Irmãos, está um cheiro do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu queria que você sentisse. Está muito gostoso, está muito gostoso. Está muito, mas não é pouco não, irmãos, está muito. A minha vontade era de ativar o modo pentecostal, nós cantar um louvor aqui e rodar no manto. Mas essa é a minha vontade. A vontade de Deus é que eu ministre essa palavra. Efésios 5:21. Vamos ler juntos? Sujeitando-vos. Isso é uma ordem, sim ou não? Aí eu faço uma segunda pergunta. Se é uma ordem, você se submete ao seu irmão? Não adianta olhar do lado, irmão. Só responda, sim ou não. Você tem um coração submisso ao seu irmão? A gente tem dificuldade, irmãos, de submissão. A gente tem dificuldade porque eu concordo, e a semana que vem, se Deus me der a graça de falar, eu quero falar sobre abuso espiritual. Muitos de nós somos muito abusados, e eu confesso, sim, eu também fui. Mas não é porque fizeram coisas más com as coisas que são boas, que as coisas boas passaram a ser más. Elas continuam sendo boas. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Pai. Deus continua instituindo um sacerdote, Deus continua instituindo autoridade sobre a terra. Então a sujeição não é um aspecto de um liderado se submeter ao líder, mas é um aspecto de um liderado se submeter ao líder que se submete ao liderado. Quem falou amém? Vou pregar para quem falou amém aqui. Seja bem-vindo, Vilma. Escuta isso. Não é sobre alguém que tem uma figura de autoridade, não é sobre alguém que tem um cargo, não é sobre alguém que está hierarquicamente acima. E a gente vai, sim senhor, não senhor. Está levando a gente para o inferno, mas a gente está, sim senhor, meu pastor. É um ambiente
de uma cultura de honra, que a honra ela é de baixo para cima, mas ela também é de cima para baixo. É um Jesus que recebe a honra dos seus discípulos, mas também que para o seu caminho, a sua caminhada, para lavar os pés dos seus discípulos. É um Jesus que diz que maior é o que serve. Então a liderança, a hierarquia é para organizar, mas não quer dizer que um líder é maior do que o outro. Não, não é. Maior é aquele que serve. Se o líder está servindo, aí ele é maior. Nós precisamos corrigir as nossas motivações. Um líder, um pastor, um líder de célula, de mesa, de grupo pequeno, de louvor, de qualquer coisa que seja, de uma empresa, se é cristão, você precisa ouvir a voz das outras pessoas. Tem muita vez, irmão, que enche o saco você ouvir, que tem cada uma que vem falar cada asneira, mas você ouve. Deixa eu te dar uma orientação. Se você tiver um sonho, uma coisa meio que na carne assim, se você não tiver certeza que é de Deus, nem vem comunicar, irmãos. De verdade, economiza o meu tempo. Eu tenho buscado tanta presença do Senhor. Não fale isso aqui com vaidade não, para discernir essas coisas. Eu já sei, quando vem com carnalidade para mim, não vem contar coisa para mim com carnalidade, que eu já discerno na hora no Espírito, irmãos. Então eu já economizo o meu tempo. Nós precisamos ter esse ambiente de sujeição uns aos outros. O pastor também se sujeita à palavra de alguém que não é nem líder na igreja. O pastor também se sujeita à palavra de alguém que recebeu uma palavra genuína de Deus e quer comunicar. Sabe por quê? Amós diz que Deus não fará nada se antes falar com seus profetas. Se Deus te der uma palavra, irmão, pode ter certeza, Ele vai falar comigo também. Pastor, Deus me deu uma palavra para pintar de rosa a igreja. Se Ele falou com você, Ele precisa falar comigo primeiro, uai. Sim ou não? Sim ou não? Então nós precisamos entender isso, sujeição uns aos outros. Segundo, Efésios 5:22, vamos continuar o texto. Vamos juntos? Vós. Por que baixou os decibéis? Não escutei voz feminina? Pastor, mas essa palavra não é bem essa palavra. É essa palavra. Porque do grego, é a mesma palavra do grego, do hebraico, do paranaico, do doidaico. É sujeição. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao... Mulheres, ouça o seu pastor. Você precisa ser sujeito ao seu marido. Pastor, mas é do jeito que fizeram. Não tem problema se fizeram errado. O teu marido vai fazer certo com você. Esse amém seu não foi com muita fé não. Efésios 5:25. Os homens agora. Vós... É isso? Deixa eu dar uma palavra para os homens. Homem, você precisa ser homem. Se alguém ameaçar tocar na sua mulher ou no seu filho, você tem que quebrar ele no meio. Se alguém vir estuprar, mexer com a tua filha, abusar da tua mulher, você precisa ser homem para enfrentar. Se precisar morrer, morre junto, mas morre lutando. Ai, o pastor, pastor é macho, nego. Só não tem tamanho. Ainda bem que ele não me deu tamanho. Deixa eu te dar uma palavra para você, macho, que está pegando os WhatsApp das menininhas mais novas aqui, mandando mensagem. Eu estou sabendo e estou de olho em você. Essa igreja aqui tem pai. Eu vou chegar em você rapidinho. Entra lá no grupo da igreja e pega os WhatsAppzinhos das menininhas e fica mandando mensagem. Elas vêm falar pra gente, seu mané.
Nós precisamos restaurar na igreja a hombridade dos homens, cara. Eu vou criar os meus filhos, eu sei que eles são crianças ainda, tem pouco tempo com a gente, mas vai aprender a lutar, vai aprender a dar tiro, vai aprender a se virar. Vai, igual o pai. Vai sim. Vai ser homens dessa geração. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que eu estou falando. Está acabando os machos nesses dias, ô Rodrigo. Você está me ouvindo, né, Rodrigo? Está acabando os machos nesses dias. Tem um monte de tanga frouxa nessa geração. Homens que não se posicionam. Ai, você é de esquerda ou de direita? Ai, eu não posso me posicionar. Você é um frouxo. É por isso que os seus filhos estão indo tudo para o inferno. É por isso que a sua mulher nem te ouve. Ela não vai ser submissa a um banana igual você. Se posiciona hoje, rapaz. Eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você, se posiciona hoje na tua masculinidade. Pastor, você está pregando para a gente ser agressivo? Não, só se for preciso. Para defender a minha casa, cai lá no meu quintal, irmão, para ver o que acontece. Você precisa se posicionar para defender a sua casa, para defender a sua mulher, para defender os seus filhos, para defender os seus valores, para defender a Bíblia, para defender a igreja. Um monte de não posso falar, falando mal da igreja, batendo na igreja. Rapaz, nós vamos defender. Se precisar morrer aqui lutando, se precisar morrer entregando a vida aqui, nós vamos fazer isso, mas nós vamos defender a igreja sempre. A igreja ainda é o melhor lugar para criar a nossa família. Amém, gente? Pastor, você está bravo? Estou nada, irmão, você não viu bravo não. Efésios 6. Efésios 6:1 diz assim: vós, agora é para os filhos, falamos da mulher. Primeiro começamos na igreja, sujeitando uns aos outros. Segundo, a mulher. Terceiro, o marido. E agora os filhos. Sede. O 2. Vamos lá, bem forte, bem forte. Filho, você precisa honrar os seus pais, independentemente se você casou ou não. Pastor, mas o que é honrar os meus pais? Tem gente que fica rico, consegue chegar a algum lugar na vida financeiramente, aí acha que honrar os pais é construir um puxadinho para o pai e para a mãe e levar para morar junto. Isso não é honra não, meu amigo. Isso é você tentando compensar um tempo que você não deu atenção para eles. Honrar pai e mãe é dar atenção a eles. O personal organizer está aqui para organizar a sua bagunça interior nessa noite. Faz quanto tempo que você não para sentar e tomar um café com seu pai, se ele é vivo, se você tem essa possibilidade? Você quer tomar café com o pastor? O pastor não tem tempo para tomar um café comigo. Mas nunca chamou teu pai para um café? Que hipocrisia, irmão. Será que o pastor é mais figura representativa para você do que seu pai? Olha, a pastora Joyce é muito metida, não tem tempo. Senta com a sua mãe. É que não vai dar porque hoje o culto está muito concorrido, mas você precisava pegar uma bacia, ir lá para a casa do seu pai e da sua mãe, se eles são vivos, e lavar os pés deles e pedir perdão para eles. Todas as vezes que você colocou uma pastora no lugar da sua mãe, todas as vezes que você colocou um pastor no lugar do seu pai, em nome de Jesus, irmãos, pastor é pastor, pastora é pastor, apóstolo é apóstolo, bispo é bispo, líder é líder e pai é pai, mãe é mãe, pai é pai, mãe é mãe, pai é pai, mãe é mãe, pai é pai, mãe é mãe. Ai, o meu apóstolo. Sai para lá, Satanás. Deus quer restaurar essa ordem. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Quero falar, irmãos, hoje eu vim para dar tudo. Não me dá nada que você nunca deu para o seu pai ou para sua mãe. É dia dos pais. Eu amo meu pastor. Não sou pastor, sou pastor.
Você deu para o seu pai? Deu. Se você quiser me presentear, eu recebo. Ok, sem problema, eu gosto de presente. Mas se você não deu para o seu pai, não dê para mim não. Tem gente que vem, né, quer me abraçar. Se você não abraça o seu pai, não me dê abraço. Porque você vai correr o risco de substituir. Eu estou falando isso a semana, eu não vou falar hoje porque tem muita coisa ainda. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Eu tive nesse lugar. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Você trocar no teu coração o lugar do teu pai, você colocar o teu pastor. Diga assim: pai é pai, mãe é mãe, pastor é pastor, pastora é pastora, e ponto final. Se você, se eu, se nós vivemos essas palavras que eu acabei de citar aqui, todos esses versículos, essas bases, sobre a igreja, sobre as mulheres, sobre os homens e sobre os filhos, se nós vivemos isso, então a boa notícia é que vocês e nós estamos vivendo o céu na nossa família. Pastor, qual que é a receita para eu ter uma vida bem sucedida, para eu ter uma vida de honra bem sucedida? Seguir esses versículos que nós demos base aqui. Sendo submissos, sujeitando uns aos outros, mulher sendo submissa, sujeita ao marido, marido amando a mulher como Cristo ama a igreja, se entregando por ela, filhos obedientes para que tenham vida longa na terra. Essa é a receita, irmãos, não precisa inventar nada, está pronto. Não existe nada no universo que Deus já não tenha estabelecido a maneira certa de ser. Não existe nada no universo que Deus não estabeleceu a forma correta de ser. Ele criou um manual, Ele ensinou como que é ser homem, Ele ensinou como é ser mulher, Ele ensinou como é ser filho, Ele ensinou como é ser família, Ele ensinou como é ser igreja, biblicamente saudável. Deus já escreveu todas as coisas. Sabe quem que coloca tudo a perder? Quem? O homem, nós. O homem é quem coloca tudo em desordem, o homem é que faz o caos ser estabelecido. Um homem que sabe se posicionar, uma mulher que sabe se posicionar, produz uma ordem interior na vida dos seus filhos. Paizinho, ouve. Pastor, mas eu nem tenho filhos ainda. Já recebe agora, porque quando você ter, você já está calibrado. Você vai precisar. Se você não tiver organizado com as suas emoções, você vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Você vai provocar uma desordem na vida dos seus filhos. Tem casa que não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem organização na casa. Com a chegada das crianças na nossa vida, irmãos, mudou tudo. Estava falando com um casal de amigos ontem. Eles ficaram agora uma semana lá na avó. A mãe não queria não, mas deu bom, né? Eu e a Joyce, nós fizemos tantas coisas nesses dias que eu falei: meu Deus do céu, que saudade que eu estava dessa vida. Acelerada assim, ela visitou, foi comigo, atendeu gente, e nós fizemos coisas nossas. Eu falei: meu Deus, que velocidade. Aí que me caiu a ficha, eu falei: rapaz do céu, como que a gente caiu a cadência? Por quê? Porque os filhos vão exigir isso, e está tudo bem, é uma fase, e Deus está me usando, te usando, para você fazer isso com excelência. Esse é o tempo de cuidar das nossas casas. Escuta, se você não colocar uma ordem, não colocar a sua vida, a sua casa em organização, essa conta uma hora vai chegar para você. Sabe aquela família, eu quero falar aquela mulher, mas não é mulher não, aquela família que vai passando o cartão de crédito deliberadamente? Não, nós tem limite, nós tem limite. Não tem limite, passa o cartão. Quando vai ver, estourou tudo. 20 mil, 30 mil, uma hora chega a fatura, irmão. E na vida familiar a mesma coisa. Se o teu filho te xinga hoje e você não corrige, pode esperar, um dia ele vai bater na sua cara.
Ai, pastor, mas a psicologia diz que a gente vai causar traumas. Vai lá, senta com o filho desses psicólogos que está ensinando isso. Depois você volta aqui para a gente conversar. Quem aqui gosta do pastor Juscelio? Vou usar um famoso, né, para mim não apanhar sozinho. Quem aqui gosta do pastor Juscelio? Não vou me lascar sozinho. Ele estava falando. Ele tem uma plataforma chamada Casa Real, que ele ensina sobre famílias. Te indica, muito boa. E ele estava falando que a tradução de vara na Bíblia, Elaine, é vara. Você precisa corrigir o seu filho com a vara. Ai, pastor, mas a psicologia está dizendo que ele vai ficar traumatizado. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que o mesmo Deus que faz a ferida, Ele, pastor, então a gente vai espancar os nossos filhos? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala de correção, não é de violência. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não sabe corrigir, a gente quer espancar, porque a gente está desorganizado por dentro. A gente está desorganizado, a gente recebeu tanta violência. Lembra quando você era criança? Tua mãe falou para você assim: ou se você come isso, eu vou fazer você engolir esse prato. Quem não? Alguém aqui? Mais? E você acha que isso aí está na onde, irmão? Pastor, está na cruz de Cristo. Está nada, está no seu subconsciente. Quando você pega a vara para corrigir o teu filho, você lembra da tua mãe falando: ou você come, eu vou fazer você engolir isso. Esse é o ano das águas profundas, irmãos. Nós vamos ter que aprender a lidar com os nossos lixos emocionais. Nós vamos precisar permitir com que o Senhor remexa em coisas que a gente já tinha sepultado. Uma hora essa conta vai chegar. Ordem fala de posicionamento, identidade. Ordem fala de funcionalidade. Sabe o que é uma família funcional? É uma família onde tudo funciona. O pai funciona como pai, o marido funciona como marido, a mulher funciona como mulher, funciona como mãe, os filhos funcionam como filhos. Essa é uma família funcional. É uma família que os filhos não atropelam a ordem dos pais. É uma família que a mulher não passa no lugar, na posição do marido. O marido também não invade a posição da mulher. Isso fala de uma família posicionada, com identidade no lugar correto, funcional. Quem aqui já teve muito doente de perder todas as forças? Você já teve dengue? Dengue parece que a gente morre, mas é um morto-vivo, né? Lembra daquele filme, Morto Muito Louco? Você fica morto, mas eu estou vivo, mas estou morto. Parece que as forças saíram do seu corpo. E é isso que acontece comigo e com você quando a gente desonra. Quando a gente desonra os nossos pais, quando a gente mata os nossos pais dentro do nosso coração, a gente vai perdendo as forças. Isso é muito sério. Ai, não tem nada a ver. Tem a ver. Sabe por que tem a ver? Você desonrou tanto a sua mãe que hoje a tua vida não avança como mulher. Você desonrou tanto o seu pai que a sua vida não rompe. O papel da mulher, da mãe é o quê? Acolher. Lembra lá do espermatozoide, do óvulo? Quem que está em movimento? E quem que está acolhendo? A mulher acolhe, o pai empurra. O pai é aquele cara que pega a águia, coloca ela aqui e fala assim: vamos botar espinho aqui porque você está ficando muito grande, vai trabalhar, vagabundo.
A mãe, pelo amor de Deus, Marquinhos, não pode falar isso com ele. E o pai, vai moleque, tá na hora, 16 anos rapaz, já tem barba na cara, arruma um emprego, vai trabalhar na bicicletaria igual o pai trabalhou. Hoje não pode, né? Pode sim, mentira do diabo, pode sim. Menor aprendiz pode. Isso que é bom casar com a doutora, irmão. Desculpa aí, né? A mãe acolhe. Se você não honra sua mãe, escuta isso. É por isso que a tua vida ficou parada. Nesse lugar que você tem medo de tudo. Já viu aquela pessoa que tem medo de tudo? Vou tirar a carta. Ai, tem medo. Vou bater o carro. Tem medo de tudo. Viu uma aranha? Ai, aranha. Tô falando de macho, gente. Ui. Pegar uma aranha de brincadeira e jogar no cara, ele faz xixi na calça. Porque teve uma vida de desonra com a sua mãe. Deixa eu falar isso para você. Você que desonrou os seus pais. Tá na cara. Pastor, eu sou dizimista. Tem religioso, irmão, aqui tá cheio. Tem religioso que ele fala assim, pastor, eu sou dizimista. Eu dizimo do mínimo, pastor. Não deixo passar nada, mas a minha vida não vai para frente. Eu sei que não vai porque eu estou pastoreando, eu estou vendo. Eu vim aqui te dar uma chave. Você precisa consertar a sua vida com a sua mãe, com o seu pai. Para que tudo te vá. Nós só temos força para realizar o propósito que Deus nos chamou quando estamos com a nossa vida em ordem. Deus chamou cada um para ocupar uma posição. Por que as famílias estão doentes como estão? Pai jogando filho de prédio, irmão. Rapaz, a gente ama as crianças, é inconcebível aceitar um negócio desse. Pai estuprando filho, filha, abusando. As famílias estão doentes, porque o pai não assume o seu papel de homem, a mãe não assume o seu papel de mulher, os filhos não assumem seus lugares de filhos. Então está instalada uma desordem. A família enfraquece quando alguém está fora do seu lugar. Quando um filho age como se fosse o pai. Já viu aqueles filhos? Estou falando com adolescentes, aborrecentes agora. Antigamente era uma reverência, mas pelo amor de Deus, eu sei que as eras mudam, os tempos mudam, as linguagens mudam, mas a honra precisa permanecer. Você precisa ensinar para o seu pai, para o seu filho, filho, pode falar bênção para o pai antes de dormir que está tudo certo. Filho chamando o pai de velho, ô véi, ô véia, que honra é essa, cara? Tão bonito quando os filhos da gente chamam a gente de papai e mamãe. Eu não sei você, se você gosta, mas eu amo. Eu falo, meu Deus, imagina o Senhor lá no céu recebendo, a gente falou, ô papai, olha que engraçado. A gente quando vai orar, papai. Aí quando vai falar com o nosso pai, ô véi. Cara, tem alguma coisa que não está batendo, gente. Faz sentido? Sim ou não? Vamos entrar na presença de Deus. E aí a gente cria toda uma circunstância. Mas quando vai falar com o nosso, nem quer falar com o pai. Quando um filho age como se fosse o pai do pai, está instalada uma desordem. Quando uma mulher assume o lugar do homem na família, ela produz um homem fraco dentro de casa. Mulher, para de querer assumir o lugar do seu marido. Deixa ele rodar. Amém? Amém ou não amém? Quero dar 2 exemplos aqui que eu escrevi. Eu sei que eu vou tocar em temas aqui muito difíceis hoje. Por isso que eu pedi para, com antecipação, a intercessão estar orando, estar nessa pegada. E eu peço para que você que está aqui também esteja nesse ambiente de intercessão. Em algumas famílias, já passamos por adultério, sim ou não?
Quem aqui já viu na família um pai adulterar? Um pai da tua família, ele adulterou. Várias pessoas. E agora a segunda pergunta. Quando isso aconteceu, quem aqui viveu nessa época? Sim, eu não aceito de jeito nenhum isso, e matou o pai no coração por aquele tempo. Tem alguém? Tem. Deixa eu te falar algo. Eu sabia que tinha, porque Deus falou comigo. Eu não vim aqui para me apresentar, eu vim aqui para trazer uma palavra do céu. Escuta. Quando a gente mata a figura do pai que errou, não estou justificando o erro do pai, mas todo mundo que erra merece perdão. Sim ou não? Quando a gente tira a figura do pai que errou do lugar que é dele, a gente deixa aquela família sem proteção. No reino espiritual, pastor, mas esse pai, a Bíblia não diz para honrar pai certinho. Aqui está a chave. A Bíblia não diz para honrar pai crente. Honra o teu pai. Não fala que ele tem que ser evangélico. Não fala que ele tem que ser certinho. Fala para honrar o pai. Quando a gente tira a figura do pai da frente, no mundo espiritual, essa família fica desprotegida. É por isso que você é atacado de tempos em tempos. É por isso que você não rompe. Por quê? Porque nessa época você matou seu pai, e hoje você precisa devolver o seu pai para esse lugar que é dele. É que está gravando e eu não vou poder falar tudo. Mas eu queria, num outro momento que não estiver gravando, expor um pouco mais sobre esse assunto, para trazer mais cura. Em nome de Jesus, vocês precisam devolver os pais de vocês para esse lugar de honra nessa noite. Porque no mundo espiritual você precisa estar coberto. Um outro exemplo, quando eu falo de estar organizado, de estar tudo em ordem, sabe aquela mãe que deu errado na vida? Por exemplo, ela foi lá e começou a usar droga, se perdeu, e aí ficaram as crianças, ou ficou uma criança. Aí vem a irmã dessa mãe, a tia da criança, e assume. É bonito, sim ou não? Sim ou não? Sim, é bonito. Só que esse lugar, essa tia, ela precisa dizer assim: fulaninho, fulaninha, eu sou a sua tia, a sua mãe está com dificuldade e a gente vai ajudar você até a sua mãe se recuperar. Não tente ser a mãe da pessoa. Não tente chegar lá e falar assim: porque a sua mãe é uma drogada, a sua mãe te abandonou, a sua mãe não te ama, a tia aqui é a boa, a tia aqui é de Deus. Em nome de Jesus, não faça isso. A mãe continua sendo a mãe, mesmo que ela use droga, mesmo que ela se prostitua, mesmo que ela abandonou, ela continua sendo a mãe. Amém? Eu sei que é delicado, mas a gente precisa falar. O correto é a gente posicionar cada coisa no seu devido lugar. Na igreja a mesma coisa. Um pastor jamais pode ocupar o lugar de um pai na vida de ninguém. As nossas carências nos levam para esse lugar de buscar uma paternidade, e é falsa essa paternidade. Tem muitos pastores que escrevem sobre paternidade, mas não vivem paternidade. Você está lendo o livro de uma pessoa que não vive paternidade, não foi curada na sua paternidade. É um doente. Escuta uma coisa: se você está resolvido com o seu pai, se você está resolvido com a sua mãe, você não vai ficar procurando pai e mãe em lugar nenhum, cara. Se eu já tenho meu pai, Dimas Alves Pereira, para que eu quero outro pai? O meu pastor agora é o meu pai, agora é o pastor fulano. Não é não, meu pai é o Dimas Alves Pereira. Eu estou resolvido com a minha paternidade, ele é o meu pai, e basta. Eu não estou procurando um pai. Te amo, pai. Amém, gente? Tem pastor que ele interfere tanto na vida das pessoas que ele
E não dorme lá na cama. Mas tem uns que dormem também. Mas do resto faz tudo. Homem, você dá direção para sua casa, não é o pastor da igreja não. Daqui a pouco nós vamos apresentar uma criança aqui, é o pai que vai apresentar. É ele que vai apresentar. Porque é ele que gerou, é ele que dá direção. Eu profeticamente eu lanço sementes aqui, eu pastoreio, eu jogo palavras para o coletivo, mas eu não posso dar direção não, quem vai dar direção é o pai. Pastor é pastor, pai é pai. E eu finalizo aqui. As pessoas chegam na igreja e já vêm com seus problemas de paternidade ou de orfandade. E aí querem projetar na gente uma figura. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Quem conhece sabe que a minha fala é essa. Não tente projetar em mim um pai que você não teve. Eu não vou conseguir suprir essa carência sua. Pastor, mas o meu pai morreu, eu fui criado sem o meu pai. O Deus que é o teu pai, ele vai preencher o teu vazio, não é o teu pastor. A pessoa chega na igreja, tem os seus problemas biológicos, aí elas vêm, elas olham para a figura do pastor, uma figura salvadora da paternidade delas. E aí transfere o lugar do pai para esse pastor. Aí, esse pastor que também é um ferido na sua paternidade, ele vai manipular, porque você gosta de ser manipulado e o pastor gosta de manipular. Essa aí você falaria, essa foi na canela. Sabe por que não pode? Não pode. Eu como pastor, o líder, o pastor não pode entrar nesse lugar. Por quê? Porque a primeira vez que esse pastor confrontar essa pessoa mal resolvida na sua paternidade com seu pai e com a sua mãe, esse pastor vai fazer essa pessoa relembrar das coisas ruins do seu pai e da sua mãe, e esse pastor virará um demônio. Aquele homem que era o pastor, a mãe estoura, a mãe estoura, inventa umas desgraças, meu Deus, que eu nunca vi na vida. Ei, vira um demônio. Por quê? Porque eu cheguei com a minha paternidade mal resolvida, e aí projetei na figura de outro, que eu achei que seria o meu salvador, a minha salvadora da minha paternidade. Só que quando eu fui confrontada por esse meu salvador, ele se mostrou tão ruim quanto o meu pai. Faz sentido? Ela se mostrou tão ruim quanto a minha mãe. Ai, a pastora não tem tempo de me atender. Remete lá naquele lugar da mãe. A mãe nunca teve tempo para ela. Ela está mal resolvida porque a mãe saía para as baladas, saía para isso, saía até para trabalhar. Mães que saíam para cuidar da igreja, pastoras, e deixaram seus filhos, as suas filhas para trás, e causaram no coração dos filhos feridas. Pastores que deixaram a sua família para cuidar da igreja, causaram feridas nos seus filhos. E hoje esses filhos, quando eles veem a figura de um pastor, eles querem projetar o pai, mas não vai dar certo, irmãos. Você precisa voltar no lugar do teu pai e consertar o que precisa ser consertado. Você precisa voltar no lugar com a sua mãe e consertar aquilo que ficou mal resolvido. E dizer, mãe, eu senti abandonada, mãe, eu me senti deixada para trás, mãe, eu me senti triste, mãe, eu me senti órfã, pai, eu me senti órfão com o senhor em casa, pai, eu me senti deixado para trás, e eu vim aqui lavar os seus pés e pedir perdão, pai, eu quero consertar com você, eu quero restaurar a nossa paternidade. Pastor, mas e se os meus pais morreram? Você vai para o Senhor fazer isso. Quando o pastor confronta como pai e precisa ser firme, a pessoa vê nesse pastor uma figura mal resolvida daquele pai que era uma figura mal resolvida. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é atacar esse pastor ferozmente. Eu já tive em ambientes, irmãos, dentro de salas de aconselhamento, em que se eu não tivesse testemunhas daquilo que foi vivido, ninguém acreditaria. Porque pessoas projetam na figura do pastor e da pastora uma paternidade mal resolvida, que não tiveram coragem de enfrentar os seus próprios lixos emocionais.
Ô paizão, nunca mais chame pastor de paizão não, cara. Chama o teu pai de paizão. Chama o teu pai para tomar um café. Chama o teu pai para honrar. Compra uma camisa legal para o teu pai, se ele está vivo. Vai lá e presenteia ele. Pastor, mas o meu pai abusou de mim. Vai lá e mostra que você perdoou ele. O meu pai me deixou para trás, pastor. O meu pai me trocou por isso. O meu pai isso, o meu pai aquilo outro. Perdoa o teu pai. Esse é um ano de águas profundas. Esse é um ano de águas profundas. Você só conseguirá entender paternidade espiritual, irmãos, quando você estiver bem resolvido com seu pai natural. Eu só acredito em homens que falam de paternidade o dia que eles acertarem as suas contas com seus pais biológicos. Do resto, é um monte de pregação bonita. É um monte de livro escrito que não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Quanto mais você for resolvido com seu pai natural, menos pai você vai querer para você. Eu queria convidar o pessoal do louvor para cá. Porque se você já tem um pai, para que você vai querer um outro? A ordem na vida é termos um só pai. Um pai pode ter muitos filhos, mas o filho só tem um pai. É forte, né, gente? A maior de todas as ordens que existe na nossa vida é a ordem dos nossos pais. Só que eu preciso deixar essa segunda parte da mensagem para a semana que vem, porque tem muita coisa aqui ainda. Eu vou deixar essa segunda parte para a semana que vem. Mas eu queria que nesse instante a gente orasse. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Feche os seus olhos por um instante. Quando você aceitar o seu pai do jeito que ele é, todas as coisas vão se organizar na sua vida. Quando você aceitar a sua mãe do jeito que ela é, pastor, mas a minha mãe não é evangélica, a minha mãe é do Saravá, é do Centro Espírita, mas ela é a sua mãe. Ah, pastor, mas o meu pai, ele se prostitui, o meu pai, ele toma bebida alcoólica, ele usa drogas. O meu pai não é evangélico, mas ele é o seu pai. Você precisa aceitar o seu pai, a sua mãe, a sua família como eles são. Você que tem vergonha dos seus pais, se arrepende hoje, pede perdão ao Senhor. Ah, mas a minha mãe é muito escandalosa, pastor. Você não conhece, não tem problema. Ela é sua mãe, você precisa honrá-la. Você que tem vergonha do seu pai, em nome de Jesus, perdoa ele hoje. Vocês precisam liberar isso no coração de vocês para que vocês rompam. Você liberando o seu pai, você pode ter certeza, os seus medos eles vão embora. Por quê? Porque o pai é aquele que empurra para a vida. O pai é aquele que te empurra para vencer. O pai é aquele que te potencializa. O pai é aquele que provê. O pai é aquele que protege. A tua vida está sem proteção, está sem provisão, está sem direção, porque você está guardando uma mágoa no teu coração contra o seu pai. Pastor, mas o meu pai não presta, não tem problema. Ele é o seu pai, ele é o seu pai. Pastor, mas a minha mãe não presta, não tem problema, mas ela é a sua mãe. Libera isso no seu coração nessa noite. Libera isso no seu coração nessa noite. Há um rio de Deus aqui, há um cheiro das águas brotando aqui, há um cheiro de renovo, há um cheiro de restauração. Eu sei o que Deus está ministrando aqui nesse altar. Esse é um ano da gente mergulhar em águas profundas. E não dá para a gente caminhar um pouquinho mais profundo com coisas mal resolvidas dentro da gente. O
personal organizer, Espírito Santo está aqui organizando a nossa vida, organizando as nossas bagunças interiores, tirando todo o lixo. Em nome de Jesus, seja livre de todo abuso, seja livre daquela vez que mexeram com você, daquela vez que deturparam a sua sexualidade. Seja livre em nome de Jesus, seja livre. Você se sentiu desprotegida, menina, porque mexeram com você. Mas onde estava o meu pai que não me protegeu? E por isso eu carrego uma mágoa no meu coração. Em nome de Jesus, libera o seu pai nessa noite. Ei, reposiciona o seu pai no lugar devido nessa noite, em nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim, eu sinto de ministrar algo aqui. Eu vejo como se fosse um quadro. Hoje já não tem mais quadro de família, né? Raramente se tem. Mas na cultura dos nossos avós eram pintados à mão os quadros da família. E muitos quadros, quando os pais erraram, quando os pais caíram em adultério, eles iam lá e cortavam a parte do pai. Aí ficava lá só a mãe e os filhos. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Em nome de Jesus, vamos colocar de volta no quadro. Vamos colocar de volta no quadro. Vamos reposicionar dentro da gente nessa noite. Não tem problema, fizeram coisas ruins com você, mas vamos dar um significado diferente com aquilo que fizeram de ruim com você. Vamos derramar aquilo que a gente carrega, porque hoje nós somos livres, nós somos salvos, nós somos transformados, nós nascemos de novo. Nós temos um coração para perdoar quem nos ofendeu, nós temos um coração para perdoar quem abusou da gente. Meu Deus, eu queria que fosse um retiro hoje aqui, um encontro com Deus, sei lá, um trem doido para nós varar a noite ministrando sobre isso aqui. Deus vai preparar uma vigília para nós. Se você estiver interessado, nós vamos vir, porque tem coisa que tem que ser no reservado, né? Não vai dar. Jesus, fica de pé por gentileza, vamos orar. Eu não vou fazer apelo, tá? Eu não vou fazer, não quero expor ninguém, mas você sabe que Deus falou com você e que você precisa fazer isso nessa noite, liberar. Claro, meu bem, você que pode. Me ouvem? Uma coisa que veio no meu coração, igreja, é que muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades no casamento. E me veio assim no coração pessoas que às vezes saíram de casa por conta de uma situação muito difícil familiar. E cada família tem a sua história. E o objetivo da palavra não é trazer peso, não é trazer culpa no teu coração, mas é gerar arrependimento para que a gente possa ser reposicionados, amém? Então, às vezes homens, mulheres que saíram das suas casas, talvez muito jovens, se juntaram com o namorado ou com o marido e sem a bênção dos pais. Brigado com seus pais, e depois o tempo passou, você casou, você oficializou seu relacionamento, mas nunca teve essa bênção verbal do seu pai, da sua mãe sobre esse relacionamento. Ou famílias que casaram nessa situação, os filhos nasceram e nunca esses netos foram apresentados no sentido de aproximação para esses avós. Eu sei que tem pessoas nesse contexto aqui. Então, que essa seja uma semana para a gente fazer um caminho de volta. Esse é o ano de águas profundas e não tem como a gente mergulhar em águas profundas sem fundamento corretos. O casamento ele tem 4 pilares e se faltar um deles, você não vai conseguir romper. Tem gente que é honesto, que é fiel, bom marido, boa esposa, mas de vez em quando vem aquela tempestade no casamento, está faltando um dos pilares, e um dos pilares é a bênção dos pais. Então, se você casou nesse contexto, se você casou nessa realidade, independente de seu pai foi um mau pai, um pai abusivo, um pai agressivo, um pai violento, se você tem essa oportunidade, ore para que o Senhor prepare o tempo e o coração dos seus pais e volte naquele lugar com seu marido, com seus filhos e peça a bênção dos seus pais. O teu casamento vai romper. Todo casamento, um dos pilares do casamento é a bênção dos pais. Se o seu pai já não é mais vivo, mas tua mãe ainda é viva, volta lá e faça isso com a tua mãe, ou vice-versa. Se ambos já faleceram, orem e se arrependam diante do Senhor. Amém? Muitos casamentos, pessoas que são bons maridos, boas esposas, não conseguem entender por que o casamento não avança. Vocês precisam da bênção dos pais. Amém?
E como foi dito aqui, seu pai não precisava ser um mega pai, mas ele é teu pai, amém? Ele veio antes de você, isso é um princípio que o Senhor estabeleceu. Você não precisa sentar e tomar chá da tarde todos os dias, mas você precisa liberar o seu pai no seu coração. Eu atendo muitas famílias, só bagaceira, desculpe a palavra, bem chula. Todo adolescente em conflito com a lei que a gente atende lá, toda situação de violência, de abuso que eu atendo no meu trabalho, eu não vou generalizar 100%, mas 99%, essas famílias têm um contexto de falta de paternidade ou uma paternidade muito disfuncional, fora do lugar que Deus estabeleceu. E o caos no mundo inteiro é por conta disso. Então, se você quer mergulhar em águas profundas com o Senhor, vamos começar a corrigir os nossos fundamentos, amém? E honrar pai e mãe é fundamento primário. Eu entendo a história das famílias, eu respeito a história das famílias. E muitos aqui tiveram um passado muito difícil, de muita dor. Mas por isso que você tem o Espírito Santo, amém? Para te ajudar a fazer, a voltar a caminhos que sozinho, por si só, pela nossa natureza, pela dureza do nosso coração, nós não faríamos. Amém? Então, que você possa digerir essa palavra ao longo da semana. Se você se encontra nessa situação que eu falei aqui, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui. Ore para o Senhor te ajudar, preparar o coração dos seus pais e faça esse caminho de volta. Por isso que hoje a alienação parental, ela é crime. Ela é crime e ela pode até causar a inversão da guarda na situação de casais que são separados. O pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai para o filho, porque isso é uma violência contra a criança. A lei já reconhece isso e está na Bíblia há muito tempo. Então, se você também é pai separado, se você está na tua segunda aliança, se você já fez isso com os seus filhos, hoje eles já são grandes, peça perdão para os seus filhos. E se os seus filhos são pequenos, jamais faça isso. O pai pode sim ser um péssimo pai, um péssimo homem, um péssimo tudo, mas nunca diga isso para o teu filho. Ensine teu filho a honrar o teu ex-marido, porque é pai dele, amém? Em nome de Jesus. Amém.